Ok. 19 horas. Eu queria incumbir você que já chegou, que está aqui, a dar boas-vindas àqueles que ainda chegarão. Então, nós temos uma pessoa aqui conosco e nós vamos começar o nosso tempo hoje à noite. Eu quero orar antes de começar e, e vamos começar. Deus e Pai, nós te agradecemos nosso tempo hoje à noite, dás na tua graça, abençoa tudo que nós vamos fazer aqui e que nós possamos aprender e andar conforme a tua vontade cada dia mais e melhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Nosso assunto vai trabalhar aqui em Efésios capítulo 3, nos versos de 14 a 21. E o nosso tema, é o tema para essa mensagem de hoje à noite, também é o tema das devocionais da semana. Fiquem firmes. Esse é o propósito aqui que Paulo vai nos ajudar, tá bom? Se você tem uma Bíblia, abra lá, capítulo 3, versos 14 a 21. Se você não tem por perto, só preste atenção e me ouça. Verso 14 diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Paulo vai começar uma oração e vai dizer alguma coisa sobre a oração. E essa é a razão dele estar aqui. Lembra, Éfeso é uma cidade gentia, e Paulo é o pregador dos gentios, né? Além de que Paulo se encontra preso, né, aqui em Éfeso. Ele já falou que ele é preso a Cristo e ele não é alguém retido pelo Império Romano, mas ele é preso por Cristo. E ele vai falar no verso 15 de quem toma o nome toda a família, tanto do céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito, o homem interior. Então, Paulo ele está dizendo o seguinte, que essa ação do Espírito Santo, ela vai necessariamente trabalhar em você, em mim, em nós, como igreja. Verso 17. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Paulo já vem falando isso desde o capítulo 1, falando que Cristo precisa habitar pela fé em nós. O que é habitar? Habitar aqui não é apenas ter um conhecimento espiritual sobre Cristo, mas o quanto ele tem de nós, o quanto que realmente nós somos submissos à palavra de Deus e quanto isso se torna verdade ao longo da vida e por causa dela. E ele diz que nós precisamos estar arraigados, né, comprometidos a esse evangelho. Por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus. Paulo já vem falando isso desde o capítulo 1. E é a nossa premissa do que vai acontecer. Porque nos capítulos 4, 5 e 6 adiante, nós vamos tratar também, Paulo vai falar sobre questões práticas da fé, né? Mas neste momento ele está dizendo, se isso tudo não é verdade na sua vida, lá na frente, ou melhor, no próximo passo, você vai ter problemas, né? É por isso que temos, infelizmente, muitos cristãos que caem da fé porque deixam de crer, deixam de entender a verdade, deixam de executar a palavra, deixam de serem capazes de serem conformados à imagem de Cristo. Por quê? Porque a fé, ela não os identifica mais, né? E aí, vale tudo. Paciência. Verso 18. A fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade,
Paulo está orando para que a gente compreenda, com todos os santos, não apenas uma pessoa, qual é a relação e quem é esse Deus que se ofereceu para morrer no nosso lugar. Qual é a condição dele? Qual é o poder dele? Quais são os valores que ele tem? Eu preciso compreender. O verso 19 vai dizer o seguinte: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Que entendimento? Que ele continua amando, mesmo que a gente não o ame. Que ele continua esperando que a gente volte para ele, ainda que você nunca volte. Ou demore demais para voltar. Ou faça muita bobagem nesse momento da sua vida. Você está lá tentando levantar, mas Deus está te esperando. A Bíblia diz que ele nos amou primeiro. E o verso 19 continua para dizer o seguinte: para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Esse é um texto difícil, não é? Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Não é que ele vai fazer, mas ele pode fazer. Agora, tem um senão aqui. Conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém e amém. Paulo, então, entendia que o valor da oração estava presente em todas as suas cartas. E é por isso que sempre ele está orando. Orando de que maneira? Para que Deus nos auxilie nesse processo de entender. Porque foi assim que Paulo creu. Paulo estava ensoberbecido dos valores judaicos, mas ele aprendeu da fé através de Cristo. E é por isso que ele insiste que o conhecimento básico precisa ter uma premissa que suporte. Ele diz que os efésios não precisavam apenas de motivação, mas precisavam de perseverança para se manterem firmes, para continuar até o fim. Perseverança é algo que você e eu precisamos, somos tentados a abandonar o que começamos logo nas primeiras dificuldades ou crises. Ou assim que as dificuldades mostram a sua cara, ou assim que nós somos desafiados naquilo que queremos ou que achamos certo. Precisamos de perseverança para acreditar que Deus sabe todas as coisas. Lembra? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, irmão? Você crê nisso? Se você crê nisso, todas as situações que podem acontecer ao seu redor são uma mensagem de Deus para você crescer. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Precisamos de perseverança para orar, para manter o contato com Deus. E não importa o tempo da sua oração, na verdade você tem um dia de oração. Eu pratico essa coisa do dia de oração. Então eu oro durante o dia, várias vezes. Orações curtas, situações específicas, pontuais às vezes. Para ser fiel no casamento, você precisa orar.
Por quê? Porque senão você vai chegar no ponto, especialmente os jovens, e vão dizer assim: eu entreguei a minha mocidade para esse relacionamento e não vivi. Por quê? Porque parece que o mundo tem muito mais para oferecer, e o que ele tem para oferecer é sadio e bom para o crescimento do ser humano. Será? Então, se o casamento não é o lugar onde você deve ser feliz, trabalhando os requisitos do casamento, então Deus realmente ele começa o mundo através de um casamento, Eva e Adão, e eles têm aquela primeira crise por conta de Eva. E Adão falou: eu quero divórcio. Não, ele não falou isso. Ele tentou jogar a culpa na Eva, mas em nenhum momento ele pediu divórcio, nem devolveu ela. E eles partem para solucionar essa situação como um casal, tentando achar respostas e começar a trabalhar questões. Ao longo da Bíblia a gente vai ver muito disso. Orar para disciplinar os filhos de modo bíblico. E que haja valores bíblicos em tudo. Isso porque nem sempre os resultados aparecem rápido. E, na verdade, a maioria das vezes demora um pouquinho. Mas quando vem, ele consolida. Ele mostra que valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Hoje, quando eu estou com os meus filhos, eu vejo alguns relatos de algumas situações que a gente viveu junto. E olha, nem sempre eu lembro tudo. Mas eles não esqueceram. Mas eles falam o quanto foi bom, o quanto foi necessário, e quanto isso marcou a vida deles de maneira positiva. Mas no início, certamente, não era. Mostrar o amor de Cristo para aquelas pessoas que às vezes são difíceis de se relacionar é complicado. Falar e falar e falar, porque a premissa, a base, não está lá. Não está mantida. Então parece que você está falando para o vento. E quando você termina de falar para alguém que te ouviu, né, e até aparentemente ouviu com carinho, com cuidado, ele vira as costas e você fala: ficou tudo aqui. Não levou nada. Mas ainda assim, você deve ser perseverante enquanto for possível. Enquanto for possível. Então, precisamos ser perseverantes sempre. Essa carta de Paulo serve para mostrar a permanecer firmes, a fim de que no final de tudo possamos louvar a Deus. Nós vamos louvar a Deus de qualquer maneira, mas seja aquela questão mais prudente de ver o que Deus está fazendo e por que está fazendo e o que foi que aconteceu com o que ele fez. Paulo começa aqui no verso 14 e 15 dizendo: por essa razão, por esse motivo, o Evangelho, a graça, a misericórdia, a morte na cruz, a redenção pelo sangue, ele se ajoelhava diante do Pai em oração e orava. A razão que ele está falando é essa obra reconciliadora de Cristo e a compreensão que ele possuía dessa obra que ele recebeu de Deus, assim como você recebeu. E eu também. Ele se ajoelha diante do Pai. Ah, você fala então, pastor, daqui para frente, oração só vale de joelho? Não. Não. Mas foi assim que Paulo viu. Afirmou ainda que Deus é Pai de todos os salvos, de todos os tempos, toda a família de crentes no céu e na terra. Mas Paulo vai orar sobre o quê? Ele dá aqui para nós 4 motivos para orar. Primeiro motivo é que sejam fortalecidos em Cristo, no verso 16. Ele diz: nessas palavras, Paulo revela a sua consciência de que o Espírito Santo age
na sua vida, na vida de quem é salvo por Jesus. E aqui não é aquele poder megalomaníaco de achar que Deus vai fazer o que você quer porque você quer, ou porque você se tornou alguém especial para Deus a ponto de Deus só ouvir você e não quer ouvir mais ninguém. Esse tempo passou. Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Efésios capítulo 1 fala que o Espírito Santo foi dado como sinal e tem um selo na sua vida. 2 Coríntios capítulo 4, Paulo fala assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Você crê nisso? Irmão, não precisamos nos desanimar no meio das situações difíceis, porque elas vão aparecer sempre. E mais difícil quando você estiver mais longe de Deus. E mais difícil quando você não consegue analisar como é que você reage às dificuldades. Como é que você reage? Eu queria ter agora você um por um aqui e ouvir você falar para mim: olha, reage assim, reage assim. E a gente vê o que a Bíblia vai dizer para corrigir a você e a mim, se a gente está aí nessas crises da dificuldade da vida, porque a gente reage mal. Embora a gente envelheça, não é, rapaz. Ontem eu tinha 15, hoje eu já tenho 60. Não sei o que aconteceu de ontem para hoje. A gente até adoece. Tá aí a coronavírus para não deixar a gente. E agora que a gente descobre que o coronavírus nunca mais nos deixará, né? É como a poliomielite. Todo mundo vai ter que fazer uma vacina, se for uma vacina definitiva, ou se for vacinas anuais, não sei. Mas eu sei uma coisa: hoje não tem cura. E não tem uma cura absoluta, quer dizer, não tem uma maneira de evitar que você pegue. Tem cura, é claro, graças a Deus por isso. Mas você precisa crescer. E saber que isso pode acontecer, infelizmente. Não desejo isso para ninguém, eu tenho visto tanta coisa ruim. Mas eu sei que Deus responde. Ore por isso. Por fora a gente vai entrando em decadência, vai se desgastando. Mas por dentro, Paulo diz, estamos sendo renovados. Fortalecidos todos os dias na sua fé, no seu amor, na sua percepção da graça, da misericórdia de Deus, do Evangelho. Em Cristo, por meio do Espírito Santo. O crente vai se tornando cada dia melhor e mais forte. Mais capaz de suportar as crises e mais capaz de enfrentá-las da maneira certa. E não você mesmo formular suas próprias crises e depois pedir para Deus, de lá do céu, te socorrer. E esse é um bom motivo para a gente nos animar, verdade ou não? Segunda coisa, Paulo ora também para que nós sejamos habitados por Cristo. Ele fala que nós somos habitação de Deus. Às vezes a gente é egoísta nas nossas orações, não é? Voltada para os nossos próprios interesses. E não é errado. Você não pode fazer só isso. Né? Paulo nos ensina a orar pela salvação dos outros. Para que realmente sejam despertados pela fé. Para que vejam o Evangelho. Para que a premissa, o primeiro ponto, a base dessa estrada que você vai andar, seja o Evangelho da salvação em Cristo Jesus. O Evangelho que começa com a morte, mas renasce e prospera com a vida. Irmão, você nunca vai morrer. Nunca. Esse corpo vai embora. Mas o seu espírito não vai morrer. Ele vai para o céu
ou vai para o inferno. Decisão é nossa. Duas questões sobre esse assunto. Que Cristo, por meio do seu Espírito, habita todo o crente. Não é? Jesus disse que vai embora, mas vai deixar o Espírito Santo para nos guiar. Em Romanos 8, Paulo disse: quem não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E todo aquele, a gente já leu isso no capítulo 1, que recebe o Espírito Santo no momento da sua conversão, que creu em Cristo como Senhor e Salvador, começou a sua vida eterna no céu naquele momento. Interessante. Paulo ora para que aqueles homens e mulheres daquela igreja entendessem isso, assim como eu e você hoje. Que há um poder de Deus que nos restaura para a vida. Há um projeto, há um fortalecimento, há uma influência controladora dentro de você. Para que você seja capaz de crescer e continuar crescendo para a glória de Deus. Em terceiro lugar, ele fala que devem ser conhecedores do amor de Cristo. Conhecedores do amor de Cristo, versos 17 e 19. Ele fala que só estamos firmes quando nossas raízes, nossos alicerces, nossas bases estão no profundo amor de Cristo. A nossa firmeza depende de estarmos construindo nossa vida no amor de Cristo, que é a nossa rocha. Parece que Paulo está lembrando do nosso compromisso e responsabilidade uns com os outros. A gente tem tanta briga dentro das igrejas, tem tanta confusão. Por quê? Porque nós esquecemos o básico, que é amar uns aos outros. Já disse aqui, eu vou repetir de novo mais uma vez, vou repetir tantas vezes, até que isso nos controle. Se você sai da igreja por causa de um irmão, de uma situação, de um problema, é porque você nunca esteve lá por causa de Cristo. Se você está numa igreja e fica incomodado quando alguém se aproxima de você e você não gosta dela, por isso ou por aquilo, é porque você nunca esteve lá por causa de Cristo, porque você deve amar e ajudá-la a crescer. Ela não vai crescer sozinha. Nem você e nem eu. Amor de Cristo. Se a gente não está amando, se a gente não está fazendo esse nosso papel, a gente está se afastando do amor de Cristo. Quanto mais nós não sentimos esse desejo de permanecer amando, quanto mais a gente não se sente responsável pelo nosso irmão. Eu já ouvi mãe falando isso. O filho mais velho não é obrigado a ser uma pessoa referência para o mais novo. Eu olhei para ela e disse: é assim. É, sim. Irmão, você é responsável pelos irmãos mais jovens e mais fracos do que você. Segura essa, né? Mas você precisa entender isso. São as premissas de uma vida que revela a Deus na sua vida. Lembra? A primeira página da Bíblia que o mundo vai ler é a sua vida e como é que você traz isso à frente. Não estou dizendo que você vai bater nas costas daquele irmão que está em pecado. Não estou dizendo isso. Mas por causa disso, a gente não faz nada. Lembra daquele culto que Caim e Abel estavam juntos? Eles foram para o culto. Eles cultuam a Deus juntos, oferecem o seu melhor, mas por causa do seu coração e das suas intenções fora da vontade de Deus, Caim e a sua oferta foram rejeitadas.
Caim mata Abel por causa dessa bagunça. Mas quando Deus vai perguntar para Caim sobre Abel, esse diz: não sei, sou porventura responsável pelo meu irmão? Às vezes a gente não faz isso, né? Graças a Deus, mas a gente pensa assim. Então, Paulo, ele nos ajuda a entender que somos sim responsáveis uns pelos outros. Somos sim responsáveis uns pelos outros. Marido pela esposa, esposa pelo marido, marido pelo filho, filho pelo pai, pela mãe, pelos irmãos. Eu sei que nessa atual conjuntura, os filhos estão dando mais trabalho do que você deu, né? Espero. E você não sabe o que fazer, né? Continua pregando, continua falando, continua amando. É isso. Assim como Cristo nos amou, com um poder que não pode ser compreendido, é isso que Paulo fala, na totalidade, a nossa comunhão será sempre uma demonstração do poder e da força desse amor de Cristo por você. Precisa-se da totalidade do povo de Deus para entender a totalidade do amor de Deus. Todos os santos juntos, judeus e gentios, homens, mulheres, jovens, velhos, toda a sua diversidade e experiências. Precisamos ter gente firme na igreja, gente que possa aguentar compartilhar as nossas dores, dificuldades, pecados, falhas, para sermos amados, perdoados e curados para a glória de Deus. Ele fala de altura, profundidade. Eu acredito que o que Paulo está dizendo é que por mais que tenhamos obtido muito amor de Cristo, ainda haverá muito mais para ser descoberto. O amor de Jesus é inesgotável, enorme. Amém? Em quarto e último lugar, ele vai falar que nós devemos estar cheios da plenitude de Deus. Paulo está falando sobre os motivos da oração e como orar. Né? Ele diz que devemos ser cheios não com a plenitude, mas até ela. É então a plenitude ou a perfeição de Deus, o padrão ou o nível até o qual oramos para sermos enchidos. Ele fala lá em 1 Pedro, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Sejam santos, porque eu sou santo. Quando Paulo fala da plenitude de Cristo ou de Deus, eu fico imaginando uma cena comum entre nós. Como é que a gente olha isso? Como é que a gente administra isso? Como é que a gente enxerga isso? Como é que a gente vai se aproximar disso? Deus não é uma pessoa humana que a gente possa medir. Mas as palavras de Paulo dizem que quando conhecemos pela Bíblia, descobrimos o tamanho dele, a sua plenitude. E precisamos medir igual a ele. Somos filhos. Amém? Ou seja, Deus é o alvo, a meta. É o que devemos ser, é o que devemos imitar. Paulo fala assim, sejais meus imitadores, assim como eu sou, de Cristo. Ele vai falar no capítulo 5. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Eu quero terminar dizendo o seguinte. Paulo encerra a sua oração com os versos 20 e 21 dizendo: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações e para todo sempre. Amém.
Não somos capazes de promover transformação alguma em nossas vidas, mas Deus, vivendo em nós e enchendo-nos com o seu Espírito, é capaz de fazer muito mais do que nós podemos sequer pensar em lhe pedir nas nossas orações. Mas lembra, a peneira, lembra da peneira? Ele diz assim lá em 1 João 5,14. Essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ama. Vou repetir. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve em 1 João 5,14. É por isso que a leitura da Bíblia e a oração devem caminhar sempre juntas. Porque é na Bíblia que Deus revela a sua vontade e é na oração que a gente pede que Ele realize. Porque a vontade dele na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Fica firme. Firme, parceiro. Firme, minha querida. Firme. Deus te salvou. Ele habita em você pelo Espírito Santo, que vai fortalecer sua vida, seu coração. Vai lhe ajudar a conhecer o amor de Cristo para que você possa amar outros como Ele te ama. E vai ainda tornar você mais parecido com Jesus na sua plenitude. E que Deus nos abençoe nisso. Então, fique firme no Senhor, da graça e de toda consolação. Que Deus te abençoe, que você possa ter uma caminhada solene nessa semana, que Deus te capacite e que a graça do Senhor sorria e você tenha plena convicção do amor de Deus para com você, assim como você deve ter para com o próximo. Amém? Deus te abençoe. Nós teremos nossos devocionais a partir de amanhã até sábado próximo, nesse texto. Então, vale a pena, se você quiser aprender um pouco mais sobre o assunto, esteja conosco. E isso vai fazer uma boa refeição espiritual todos os dias. Deus te abençoe, querido.